Olá, gente, é um privilégio para mim estar aqui para compartilhar mais uma porção do Evangelho de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15, diz o seguinte para nós: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, encontrou a sogra de Pedro acamada, estava na cama, doente, passando mal, e ela estava ardendo de febre. Jesus a tomou pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Mateus 8, 14 a 15. É um texto assim bastante interessante, e ele nos chama a atenção desse momento inusitado na vida de Pedro, no ministério de Pedro, de Jesus, e na existência da sogra de Pedro. Se ele tinha uma sogra, ele era casado. E Jesus, caminhando pelas estradas, pregando, visitando as casas, ele resolve ir à casa de Pedro. Para ali na casa de Pedro, diz a Bíblia, no versículo 14, João 8, 14, que ele, indo até a casa de Pedro, ele encontrou alguém que estava ali, acamado e doente, ardendo em febre. Era a sogra de Pedro. Jesus, como é o Senhor da vida, é o Senhor da morte, é o Senhor em que todas as coisas estão submissas ao seu poder, ao seu nome, à sua divindade, porque ele é Deus, ele tomou a sogra de Pedro pela mão. Ele a tomou pela mão. E a Bíblia diz no versículo 15, quando ele a tomou pela mão, ela estava naquela cama ardendo em febre. Imediatamente a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então, uma questão que fica na nossa mente, que a gente tem que compreender, se conscientizar, e a gente tem que se consolidar isso em nossa mente, nossa alma, e no nosso caminhar do Evangelho, no nosso caminhar das boas novas, no nosso caminhar das boas notícias, em que em meio às nossas dificuldades, Jesus sempre vem em nosso socorro. A sogra de Pedro estava doente. A sogra de Pedro estava ardendo em febre. E essa febre poderia ter N motivos que poderia levá-la a falecer. Mas ele vem em direção à casa de Pedro e, com tantos objetivos que Jesus tinha, esse era um deles: segurar a sogra de Pedro pela mão. E o poder da vida que está nele, da saúde que está nele, faria aquela febre, a enfermidade desaparecer e ela se levantaria e passaria a servi-lo. Diz a palavra que ela se levantou e passou a servir a Jesus. Imediatamente ela foi servir a Jesus. Então quero destacar essa questão do levantar. Quem levantou ela foi Jesus, após o milagre. Quem levantou ela não foi um obreiro, não foi um apóstolo, não foi um sacerdote, não foi um pastor, não foi uma pastora, foi Jesus. Ele hoje continua levantando as pessoas que estão caídas, doentes, depressão, ansiosa, passando mal, ou passando sei lá o que for. Ele continua indo em nossa direção, vindo em nossa direção para nos levantar. Quem levantou ela foi Jesus. Quem quer te levantar nesse dia, nesse instante, nessa hora é Jesus. A partir do momento que ela foi levantada, houve um objetivo: restaurar a saúde dela, restaurar a existência humana dela que estava frágil, estava a sua saúde em desequilíbrio, porque doença é desequilíbrio. Consequentemente, após ela se levantar, já curada, já liberta da enfermidade, consequentemente da febre, ela passou a servi-lo. Então quero falar para você aqui uma coisa interessante. Lembra o dia que Jesus te levantou? Lembra que Jesus tem te levantado?
Lembra quantas vezes você foi levantado, quantas vezes você tem sido levantado por Jesus. Lembra que nesse instante, nessa hora, Ele está te levantando. E eu pergunto para você, uma pergunta fica para mim e para nós: o que vamos fazer nesse levantar? Precisa ser levantado quem está caído. Precisa ser levantado quem está amuado, quem está jogado em alguma coisa, em algum canto. Você e eu precisamos ser levantados por Jesus todos os dias. Mas aí Jesus me levanta e eu, glória a Deus, aleluia, Jesus me levantou, estou na bênção, estou no milagre. E agora eu não quero saber de mais nada, em especial de ter comunhão com Ele, orando, lendo a palavra, buscando a Ele, buscando a palavra, falando dele, porque Ele deixou e estabeleceu a partir de Mateus para nós o Evangelho, que a palavra Evangelho quer dizer boas notícias. Ele me levantou, eu vou pelo menos anunciar e falar para as pessoas e dizer: eu tenho boas notícias para você. Jesus me levantou, Ele levantou toda a raça humana na cruz do Calvário e Ele quer te abençoar agora. Não só te levantar, mas te abençoar. E o exemplo foi dado para nós aqui. Após esta mulher ser levantada por Jesus, e após você e eu termos sido levantado N vezes, a pergunta que não quer calar é: o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós temos feito quando o Senhor nos levanta? Não estou falando de barganha aqui não, que você tem que barganhar com Deus, trocar a bênção com Deus, trocar o milagre com Deus, dar dinheiro para ter o milagre. Isso é coisa dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos falsos pastores. O Brasil está nessa situação que está por causa disso. Esse é um dos motivos. A questão da religiosa, nosso meio cristão está uma coisa horrorosa por causa disso. Estão barganhando. Se você pagar, você recebe a bênção. Se você der, você recebe o milagre. Se você tira do dinheiro do seu bolso algum bem, virá uma revelação de bênção e benefício para você. Não estou falando disso não, isso é tudo coisa maligna, maléfica e maligna do diabo. Isso é coisa de falso profeta, isso é coisa de falsos pregadores, isso é coisa de exploradores da fé. Eu estou falando em gratidão a Ele, por Ele ter te levantado da moléstia, da angústia, do pântano que você estava vivendo. Será que eu e você poderíamos pelo menos abrir os nossos lábios quando alguém passar por nós e dizer assim: eu tenho uma notícia para você. E essa pessoa, o que foi? Jesus morreu na cruz do Calvário com os braços abertos, esperando você. E Ele quer que você saiba que Ele continua com os braços abertos e quer te levantar dessa situação, porque Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua existência, porque Ele nos levanta para que venhamos servi-lo. Imediatamente ela começou a servir a Jesus. Ela não serviu Pedro, ela não serviu Tiago, ela não serviu João, pode ter servido depois, mas imediatamente a prioridade dela foi, ao levantar-se, ao ser curada, ao ser liberta, foi servir a Jesus. A gente está servindo a agenda. Às vezes as pessoas dizem: eu estou na agenda. Hoje eu estou cumprindo minha agenda. Essa geração de pregadores e pregadoras nova hoje, misericórdia. Eles aprenderam e estão atrás dessa fama de agenda e esqueceram o que houve com nossos pregadores famosos que pregavam 5 anos atrás, 10 anos, 20 anos atrás. Esqueceram, eles nem sabem, porque nem com Jesus eles conhecem. Nem intimidade com Deus, profunda com a oração e na palavra eles têm. Mas são os famosinhos que estão por aí hoje, pregando um evangelho mamão com açúcar. E o povo continua fraco, doente, depressivo, ansioso, problemático, porque estão recebendo um alimento espiritual, se é que é alimento espiritual, que não alimenta. Estão servindo nas suas pregações de moda, eles estão servindo uma comida tóxica. Essa é a realidade, é triste isso aí. E o povo continua enfermo, o povo continua doente.
Sendo que a palavra diz que chora sacerdote, lá em Amós, chora profeta, chora homens de Deus. Rasgue não a vossa veste, mas os vossos corações, porque essa é a geração de cristãos de plástico. Esta é a geração de pregadores que estão trazendo comida tóxica. Eles querem dinheiro, eles querem benefícios materiais e financeiros. Jesus falou: e todo aquele que o segue e que perde pai, perde mãe, perde filho, perde filha, perde esposo, perde esposa, ganhará nessa vida e 100 vezes mais no porvir. 100 vezes mais nessa vida e ganhar a vida eterna no porvir. A sogra de Pedro foi levantada por Jesus. Você também tem sido levantado por Jesus. Eu também tenho sido levantado por Jesus. Então, em gratidão a Ele, comecemos a servi-lo. Gente que acha que servir a Jesus é ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em alguma igreja ou em algum lugar falando do Evangelho, pregando o Evangelho e cumprindo agendas. Amém. Se você tem tempo para isso, condição para isso, saúde para isso, e não tem outra coisa para fazer, não tem família, não tem filhos, não tem casa para cuidar, não tem um trabalho para cumprir um horário, beleza. Mas servir ao Senhor é ser um agente do Evangelho onde você está. Sabe onde você exerce seu ministério? E da melhor forma possível. E não vai ter nem crente que vai ficar te criticando. É na rua, no ponto, na fila do posto médico, do PA, é na fila do banco, é no intervalo do seu trabalho, é na escadaria que vai para sua casa, é nos becos de fumo, é na porta dos consultórios, nas praças que tem no seu bairro e na cidade. Esse é o melhor lugar para você exercer o seu ministério hoje. Deus te abençoe. Deus nos abençoe nesse vídeo. Lembra-se, você foi levantado para servir. E em servindo ao Senhor, você serve porque você foi levantado. E ao ser levantado por Jesus, por gratidão, você o serve. Ele já te levantou. E se você não está com dúvida, Ele está te levantando agora. Então passa a servi-lo. Passa a falar dele para essa humanidade doente que está morrendo. Deus te abençoe. Do Capelão Primo. Até o próximo vídeo.